Queridos, nessa manhã, queremos ministrar uma palavra muito importante, uma palavra que é continuidade daquela mesma série acerca do reino, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, nós temos ministrado algumas palavras que esclarecem o motivo por que muitas vezes cristãos, genuinamente cristãos, estão privados de usufruir, estão privados de tocar a bênção do reino de Deus. Ou seja, por que muitas vezes cristãos que de fato têm um coração para Deus, de fato amam a Deus, mas por que não experimentam as bênçãos deste reino, não experimentam uma vida de libertação, de cura, uma vida genuinamente de paz, de alegria? E por mais que haja problemas exteriores, por que não possuir uma vida interior plena, uma vida completa, uma vida cheia do gozo do Espírito Santo, da alegria da salvação, uma vida, como diz a Escritura, né? Aquele que crer em Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas, essa abundância de vida. E hoje, portanto, dando continuidade a essas ministrações, vamos falar sobre as diferenças entre o discípulo e a multidão. Sempre quando eu faço minhas ministrações, que eu em casa me planejo, e eu tenho ali o tema, e eu vou discorrer, eu geralmente elenco muitos tópicos, porque os temas são tão ricos, são tão profundos, que às vezes tem que colocar 4, 5, 6 tópicos, para minimamente dar conta daquela ideia que se quer transmitir. E dessa vez eu pensei que eu iria colocar aqui um tanto de tópicos de fato, mas na hora de colocar aqui as características do discípulo, me vieram as duas primeiras, que me levou a perceber que seria desnecessário elencar outras além dessas duas, porque essas duas são de fato extremamente, como eu posso colocar, elas são inclusivas, elas incluem quaisquer outras que porventura os irmãos encontrem na Escritura. Portanto, acompanhe nessa manhã essa ministração, abra o seu coração, abra bem os seus ouvidos e permita que Deus fale com você, para que nós possamos de fato ter uma vida de um discípulo, uma vida de um verdadeiro discípulo, e não simplesmente ser alguém no meio da multidão. Para tanto, quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras, por gentileza. Vamos abrir em 2 textos da Escritura Sagrada. João capítulo 8, versículo 31, é o primeiro texto. O segundo texto seria João capítulo 13, versículo 35. Vejamos então, João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha que texto maravilhoso. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora o capítulo 13 de João, versículo 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que sois de fato meus discípulos, se amardes uns aos outros. Queridos, quando se fala acerca do discipulado, talvez muitos pensem assim: ora, mas o que quer dizer isso, senão que todos os cristãos, de uma maneira geral, são discípulos de Cristo? É certo que cada cristão, dentro do seu entendimento, talvez ele se entenda como sendo ele um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando alguém se converte a Jesus Cristo, ou supostamente, como dizem, né, aceita Jesus, e aí ele ingressa numa igreja evangélica, logo ele pensa que agora ele se tornou um discípulo de Cristo, e que todos os demais que não estão dentro daquela instituição não seriam discípulos de Cristo. E isso é um grande engano, e isso é um grande erro, até porque, independentemente de nós aqui colocarmos em contraste os que estão ou não estão na instituição, eu quero chamar a atenção para o fato de que existe
certamente uma contradição muito evidente com respeito aos cristãos.